Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, As 3 Lições da Semana. Um programa que acontece neste canal Laissone em todas as quartas-feiras, trazendo lições que impactam na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E essas lições, como você sabe, nascem sempre de um determinado contexto. Qual seria o contexto para as 3 lições desta semana? Hoje é dia 14 de agosto e o dia 14 de agosto é conhecido como Dia da Unidade Humana. Dia da Unidade Humana. Neste dia, a humanidade procura refletir um pouco sobre até que ponto nós estamos a construir uma consciência humana coletiva que possa nos dizer que no mundo o ser humano existe e se constrói como ser humano. Até que ponto nós estamos a colocar, a construir neste nosso mundo valores que nos fazem caracterizar como pessoas verdadeiramente humanas. Até que ponto nós estamos a construir em todo o mundo uma mesma humanidade para que possamos dizer que há uma consciência humana em todo o mundo. A questão da solidariedade, a questão da honestidade entre todos, a questão do sentido de pertença entre todos, tudo aquilo que leva alguém a dizer: eu pertenço a esta humanidade, eu vim a este mundo e neste mundo eu encontro espaço para que eu possa ser um fator de soma nessa construção de uma única humanidade que coloca numa mesma categoria o branco, o negro, o africano, o asiático, o americano, o europeu, etc. Todos numa única humanidade. Que nós cheguemos àquela compreensão de que somos um só. Então, este é o contexto que nos leva a trazer as 3 lições da semana para hoje. Por acaso você sabia que hoje é dia da unidade humana? Por acaso você sabia que o dia 14 de agosto é esse dia especial em que somos chamados a pensar na nossa consciência humana como única consciência coletiva? Você sabia que hoje é o dia indicado para nós pensarmos no que nós estamos a fazer com a nossa humanidade e até que ponto o nosso mundo está sendo mais humano ou menos humano? Vale a pena então você também refletir em torno de vários aspectos que caracterizam o nosso mundo, mas que mostram uma certa desumanidade. Pense nas guerras. Pense na tecnologia sem humanidade. Pense na corrupção. Pense nas mentiras, nas falsidades que muitos de nós experimentamos. Pense naquelas pessoas que não veem qualidade da sua vida por causa da fome, porque tem que fugir do seu lugar, porque não são aceitas lá onde estão. Pense naquelas pessoas cuja humanidade diariamente está sendo negada por causa da violação dos direitos humanos, por causa do desprezo por parte da família, etc. Por causa de outras situações interiores como conflitos interiores, por causa de doenças, vários tipos de doenças que nos diminuem por dentro. Você sabia que o dia de hoje é tão importante assim? Ou, por outra, em algum momento você já parou para pensar o que é que nós estamos a fazer com a nossa humanidade? O que é que nós estamos a fazer com esse projeto chamado ser humano? Se você ainda não se inscreveu neste canal, eu lhe peço para se inscrever. Inscreva-se. Ative o sininho das notificações para sempre ter alguma notificação quando pusermos aqui um novo conteúdo. Ative o seu like para mostrar que você gosta dos conteúdos que nós aqui colocamos e não se esqueça de comentar. E ao comentar, depois de você escrever seu comentário, partilhe esse vídeo para todos aqueles que você quer ver como verdadeiros humanos ou para todos aqueles com quem você constrói a sua humanidade. Qual seria então a primeira lição desta semana? A primeira lição desta semana diz: seja um ser humano.
Construa o ser humano que você tem que ser. Saiba que esta é a principal empreitada para a qual cada um de nós nasceu nesse mundo. Cada um de nós veio a esse mundo simplesmente para ser um ser humano, para construir a humanidade, o ser humano que deve existir em você. Essa deve ser a sua conquista. Em todos os seus empreendimentos, procure construir o ser humano. Por isso vale a pena você se perguntar, cada coisa que você faz, em que medida essa mesma coisa está a construir você como ser humano? A sua profissão, a sua fé, a sua relação com as outras pessoas, tudo aquilo que desde que você acorda até vai se deitar, tudo aquilo que você faz, pensa, diz, até que ponto isso está a construir você como ser humano. Não perca a oportunidade deste empreendimento. Não perca a oportunidade de lutar pela sua própria humanidade. Seja um ser humano. Em tudo o que você faz, seja um ser humano. Simples que isso. Essa é a primeira lição da semana. Qual seria a segunda lição da semana? A segunda lição da semana é a seguinte: seja você um contributo para que os outros todos que passem por você possam construir também o ser humano que existe nelas. Cada pessoa que vem a você, cada pessoa que se relaciona com você, encontre em você uma ajuda nessa empreitada de ela mesma também construir a sua humanidade. Viva de tal forma que cada um dos filhos deste mundo, ao passar pelo seu caminho você, encontre um caminho de humanidade. Encontre uma motivação para ser um ser humano. Veja quantas pessoas aprenderam a ser pessoas a partir de você, a partir do seu comportamento, a partir da sua ação. Esta é a segunda lição da semana. Aprenda você a ser um contributo para que cada um daqueles que passam por você construam a sua humanidade. Seja você uma motivação para que cada um daqueles que passam por você construa o seu ser humano. Esta é a segunda lição da semana. Essas duas lições já podem nos mostrar que, fazendo-as, todos nós podemos construir uma linda humanidade onde cada um se sente aceite, recebido e também responsável pela mesma construção. Para a terceira lição da semana, vamos para um breve intervalo e voltamos já. Então, qual seria a terceira lição da semana? Essa terceira, muito importante, diz o seguinte: aprenda você a transformar o mundo num mundo verdadeiramente humano. Que o mundo seja humano. Que o mundo não seja um fato simplesmente, um fato bruto, mas que seja um mundo humano, porque nesse mundo está a humanidade. E quando falo do nosso mundo, estou a falar de quê? Vou dar exemplos simples ou setores simples. Que o desenvolvimento seja humano. Que as tecnologias sejam humanas. Que a economia seja humana. Que as nossas empresas, indústrias, fábricas sejam humanas. Tudo aquilo que constitui o nosso mundo seja humano. Que a nossa história seja humana. Que a nossa cultura seja humana. Tudo aquilo que nós construímos receba o tique da nossa humanidade. Aquilo que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Assim o seja por ser marcado pela nossa humanidade. E quando falamos de humanidade, do ser humano, estamos a falar dos valores que constituem isso. A honestidade, a sinceridade, a verdade, a solidariedade, a responsabilidade e vários outros valores sociais que tornam-nos dignos da história que nós construímos. Tudo isso deve caracterizar o mundo, o nosso planeta, o universo como um todo. Ele deve receber essas sementes de humanidade
que todo mundo seja humano. Veja bem para essa terceira lição muito impactante, muito impactante. Portanto, a primeira lição da semana, seja você um ser humano. A segunda lição da semana, seja você o contribuinte para que o outro, todo aquele que passa por você, por causa de você, com a sua ajuda, também ele seja um ser humano. E a terceira lição, seja você o contribuinte para que o mundo como um todo seja humano. Hoje é dia da unidade humana. Vamos contribuir e vamos construir essa unidade humana nessas três vertentes que acabamos de falar. Eu quero acreditar que você gostou dessas três lições. Conforme já disse, não se esqueça de se inscrever. Se ainda não se inscreveu, ative o sininho das notificações para sempre receber um sinal quando postamos novo conteúdo. Coloque o seu like como sinal de que o conteúdo deste canal agrada a você. Os seus comentários são importantes e compartilhe o vídeo com todos aqueles com quem você constrói a sua humanidade. Não se esqueça de ser o ser humano. E não se esqueça que a vocação do ser humano é simplesmente ser um ser humano. Estas são as três lições e eu vou parar por aqui com a certeza de que você gostou e eu espero por si na próxima quarta-feira para mais um programa, As Três Lições da Semana. Tchau!